shalom, queridos. Hoje nós iremos meditar no Salmo 3, pedindo ao Criador que faça justiça contra nos dê livramento de todo altar demoníaco que se tem se opondo contra as nossas vidas, com a resistência espiritual, né? E que as correntes nós estamos declarando no mundo espiritual que vem a repercutir no mundo físico natural, que as correntes, os grilhões estão caindo, que o inimigo está perdendo a força, e assim será que o eco do a dor do nosso silêncio vai ecoar como nosso testemunho a partir de hoje. Eu declaro no mundo espiritual que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que toda língua que levantar contra nós em juízo nós a condenaremos, porque essa é nossa justiça, é nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Agindo Ial, quem poderá impedir? Quem poderá impedir o agir do nosso Criador, Yud, Re, Vav, Re, Ial, nas nossas vidas? Quem poderá desfazer um decreto dele contra as nossas vidas? Quem poderá impedir que os planos dele, que os objetivos dele, que os projetos dele na minha vida, na sua vida, podem ser paralisados? O maligno, acaso o maligno tem poder e força? Não, o maligno pode ter influência e trabalhar com a força dos braços, dos recursos, porque o diabo, ele usa de várias artimanhas, de vários recursos, influências, para tentar derrubar aquele que o Criador determinou que será vencedor. Mas a palavra do Criador diz, Joel capítulo 3, versículo 10, diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. No livro de Joel, ele diz assim, diga ao fraco que eu sou forte. Até na nossa fraqueza, naquele momento que nós achamos que não tem mais solução, o Criador, ele nos exalta. Ele nos exalta. Então, tudo posso, tudo podemos naquele que nos fortalece. Agindo Ial, quem impedirá o seu agir, a sua manifestação, o seu sobrenatural? Cadeias, correntes estão caindo por terra, estão desmoronando altares demoníacos, estão se desfazendo, e isso vai repercutir no mundo físico natural. Você vai começar a observar com seus próprios olhos pessoas que estavam trabalhando para as trevas, pessoas que estavam trabalhando no escondido, na calada, contra a vida dos escolhidos do Criador, e elas sendo desmanteladas, elas sendo desmascaradas, elas sendo envergonhadas, elas sendo ignoradas pelos céus. E a justiça divina, o justo juiz, materializando a força, o poder, a verdade e a vida sobre a terra. Aqueles bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede por justiça, porque eles serão saciados. A justiça do Criador começou sobre as nações, a justiça do Criador já está manifestando na nação do Brasil, na nação brasileira, vai manifestar na sua cidade, vai manifestar na sua rua, no seu bairro, vai manifestar dentro da sua casa, vai manifestar em todos os lugares ocultos e escondidos que tramavam, forjavam atrocidades contra você. Mesmo fora da nação brasileira, vai ser revelado, vai ser entregue, vai ser envergonhado e confundido os planos do adversário e do inimigo. Não ficarão um em pé, não ficarão um de pé, porque todos cairão por terra, todos serão desmantelados. O martelo da justiça está de posição, já está em prontidão para vir em direção aos filhos de Yud, Re, Vav, Re. Queridos, eu sei que muitas vezes as pessoas elas vão desacreditar da sua fé, vão desacreditar do nome santo que você carrega sobre você, a unção poderosa que está no nome de Yahshua Mashiach, que o Pai honrou o Filho de sobremaneira. Muitos desacreditarão por ver você passar situação tão constrangedora, o inimigo avançando com toda força, com toda a influência, com todo o poder, mas ainda assim eu quero dizer para vocês que continue perseverando, que continue acreditando e descanse, porque vocês irão ver as muralhas de Jericó despencando. As muralhas de Jericó vão despencar diante de vocês. Pode crer.
Eu creio. Eu não vivo pelo cenário, eu não vivo pela estatística do mundo, eu não vivo pela circunstância do mundo. Não é porque o mundo está em caos, não é porque o mundo está em colapso, não é porque o mundo está na maior fracasso, derrota, por causa de algumas pessoas que representam a população, que poderia fazer, agir com honestidade, com caráter, e não fazem, pensa só no próprio umbigo e não pensa nas pessoas como um todo, que a sua vida vai se tornar uma derrota, que a sua vida vai se tornar um caos. Não, nós somos selados pelo fogo do Ruach Kadosh, do próprio Criador. Nós temos a mente dele, nós temos o poder dele dentro de nós, e agindo esse poder sobre as nossas vidas, o inferno não poderá travar, o inferno não poderá prevalecer nos nossos caminhos. Eu declaro no mundo espiritual, que vem repercutir no mundo físico natural, que as muralhas, as barreiras, os impedimentos vão cair diante de você. Irão chegar por um caminho, irão sair por 7 caminhos, imobilizados, neutralizados, destruídos, eliminados. Assim seja, no nome de Yahshua Mashiach. Você crê? Se você crê, assim como eu, nenhuma arma forjada contra nós certamente prosperará, e toda língua que levantar contra nós em juízo, nós já a condenamos. Por quê? Porque essa é a nossa justiça, é a nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Se contra ti projetarem mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Pai, ministre nossos corações essa palavra que está no Salmos 3, que eu venha falar somente aquilo que é da permissão dos céus. Unja minha língua, unja meu entendimento, neutraliza toda influência maligna, toda voz contrária que não seja a tua voz, mas que eu venha ministrar somente aquilo que é da tua vontade, aquilo que honra e exalta o teu nome. Assim seja. Bora lá, Salmos 3. Como se tem multiplicado os nossos adversários, são como os que se levantam contra nós. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em alma. Mas tu, Criador, és um escudo para mim, a minha glória é o que exalta, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamei ao Criador, e ele ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Criador me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Criador, salva-me, Criador meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Criador sobre o teu povo, seja tua bênção. A salvação vem do Criador, sobre o teu povo seja tua bênção, assim seja. Então, esse salmo, ele fala-se de Davi, a confiança de Davi no Criador, quando ele estava vivendo momentos de adversidades, quando ele teve que fugir do próprio filho Absalão. Olha para você ver, o filho dele queria tomar o trono, tentou contra a vida do pai. Davi teve que fugir do próprio filho. Olha para você ver que os nossos adversários inimigos, eles estão próximos, eles estão longe, né? Eles estão muito próximos. São pessoas que você nem imagina. São pessoas que você acha assim, nossa, são pessoas boas, boa índoles. São pessoas que você acha que, nossa, eu posso confiar. São pessoas que você dá um voto de confiança e ainda assim elas estão tramando traiçoeiramente contra a sua vida, tentando te aniquilar, tentando te destruir. Mas ainda assim, Davi, ele orou ao Criador, ele pediu por socorro, ele pediu por intervenção. O Criador, ele dizia para o Criador: Pai, os meus adversários têm se multiplicado. E comigo e com você que cremos em Yud Re, Vav Re e Yahshua Mashiach, não é diferente. Cada dia levanta inimigos diferentes, é de todos os tipos de escalões, é baixo, é alto, é médio, é alto, é gente que você nunca imaginava que estaria levantando contra a sua vida, mas não é contra a sua vida. Essas pessoas, elas estão levantando contra aquilo que você carrega, a luz, a grandeza do próprio Criador, né? Aquilo que o Criador te usa, a sua boca que é usada para declarar, e quando você declara, as coisas acontecem, as coisas fluem, né? O que eu disse para vocês? Que na nação brasileira, nada oculto ficaria escondido. Aquilo que estava encoberto vinha-se à tona, e está acontecendo. Eu não vou nem relatar. Eu comecei a passar algumas coisas, umas declarações que estavam acontecendo, que o Criador avisou que se a nação não se arrependesse, que isso ia acontecer, e foi acontecendo. Eu comecei a relatar, depois foi até desistir. É tanta coisa que eu falei, não vou acompanhar isso não vou nem acompanhar. Quem ouviu a passagem, quem ouviu a mensagem e está vendo o que está acontecendo no mundo, está sintonizado que os céus realmente anunciou.
que aquilo ali viria à tona. E não vai ser diferente, querido. Não adianta o inimigo tentar manipular, não, que não vai conseguir prevalecer, não vai ocultar, não vai conseguir esconder. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir, vai vir a clara, vai ser envergonhado, vai ser revelado. Pode ser do alto, do topo, lá de cima, até o chão, vai mostrar. Vai vir à tona, não é eu que vou fazer, é o Yud-He, Vav-He. Ele já deu esse decreto. Esse ano é ano de justiça na terra. O mal não vai prevalecer, o mal não vai ficar em pé, o mal não vai conseguir mover nessa terra sem antes ser desmascarado, para que todos fiquem sabendo quem é, quem foi, onde fez, como é que fez, de qual que é a finalidade, como que fez, como que deixou de fazer, quais as pessoas envolvidas, quem foram as pessoas beneficiadas, quem não foi, quem foram as pessoas prejudicadas. Vai ser tudo revelado, vai ser tudo mostrado, quer que ouça, quer que deixe de ouvir. É ano de justiça, é ano de testemunho, é ano de revelação, é ano de fogo. Esse é o ano de justiça do Criador. E ele está vindo como bois selvagens. Ele está levantando homens e mulheres com fúria por justiça, com fúria pelo erro, com fúria. Pessoas, o Criador está colocando uma nova essência nessas pessoas. O Criador está colocando essências novas, essência de justiça, essência de honestidade, de caráter. O Criador está trabalhando em vidas, querido. Vidas que antes não tinha capacidade. O Criador vai levantar pessoas, pequenas, dentro de organizações, dentro de justiça, dentro de autoridades, para fazer o que ninguém fez, para fazer o que autoridades máximas não fizeram, vai fazer na terra. Vai, Érica, não adianta, isso é ilusão, Érica, não adianta, esse povo tem dia demais, compra tudo, não compra não, para comprar a terra, o homem da terra, para comprar as pessoas, mas compra Yahshua Mashiach, o advogado dos advogados. Eu desafio o inferno, eu desafio essas pessoas que estão no mundo errado, que estão prejudicando vidas. Eu desafio você comprar Yud-He, Vav-He e seu Filho Salvador, Yahshua Mashiach, o justo juiz e o advogado dos advogados. Eu te desafio a comprar na corrupção, comprar na mentira, eu te desafio. Eu quero ver se vocês conseguirão comprar a verdade, a mentira como verdade, a verdade como mentira. Eu te desafio, eu, Érica, menor da casa do meu pai, te desafio a comprar o meu Criador. Porque ele já determinou que a sujeira vai sair debaixo do tapete, que o ímpio vai ser mostrado aos quatro cantos desse país, dessa cidade, desse estado. Vai mostrar, mesmo que você está pagando, está revirando, está levantando de cabeça para baixo, cabeça para cima, está dando pirueta, ainda assim vai ser em vão, vai perder, porque não vai funcionar, não vai fluir. Porque quem o Criador está entregando as verdades, mostrando a verdade, revelando a verdade, essas pessoas elas não vão se corromper. Essas pessoas elas não vão aceitar compactuar com coisas erradas, destruição de vidas de inocentes. Essas pessoas elas não se corromperão. Elas estão revertidas, ungidas de caráter, de unção de verdade, de justiça, de proteção. Ela e a família delas estão protegidas e guardadas pelo Yud-He, Vav-He. Não é eu que estou levantando, são o próprio Criador que está levantando. Eu só estou aqui compartilhando. Não adianta você ter raiva de mim porque eu estou falando. Está te incomodando porque eu estou falando que você está errando? Porque você deveria arrepender dos seus pecados e voltar ao arrependimento e fazer o que é certo? Se você está com raiva de mim, você não tem que ter direito de ter raiva de mim, porque eu estou só compartilhando, transferindo o que o Criador tem anunciado comigo dia após dia. Então, o inimigo está caindo. O mal está caindo contra o povo do Criador, não vai prevalecer, não vai ficar de pé, não vai prevalecer. Pode investir, porque o diabo é perseverante. Pode continuar tentando, para perder, para ser envergonhado ainda mais. Porque não frutificarão as suas armadilhas, não prevalecerão os seus pactos, não frutificarão a sua corrupção. Vai ser em vão, vai perder dinheiro, vai ser em vão. Vai perder saúde, vai perder a vida, vai perder a paz, porque será em vão vai vir à luz todas as tramóias,
toda a falcatrua, todas as inverdades vão vir à luz. Toda a escuridão vai sair debaixo do tapete e vai vir para a luz. Tudo que estava escondido, oculto, amarrado, tramado, pago, comprado, vai ficar nadinha escondido. O povo do Criador efetivamente receberão o eco do testemunho. A sua voz será como testemunho nessa terra de pessoas idólatras, nessa terra que se teme mais o diabo do que o próprio Criador, que muitos estão duvidando da existência do Criador por ver o sofrimento do povo do Criador, por ver as lutas do povo do Criador. Mas eu quero que vocês lembrem de José do Egito, que ele, apesar da inveja, ele recebeu o favor do Criador. Apesar da inveja, ele foi o quê? Os irmãos queriam matar. O Criador permitiu? Não permitiu. Por quê? Porque o Criador ia honrar José. O que o Criador permitiu? Que os próprios irmãos, os invejosos, vendessem ele para o Egito. Dali tinha um propósito, sofreu perseguição, foi preso, mas ainda assim o Criador usou a vida de José e o tornou ele o maior de todos daquela terra. E até aqueles que tentou contra a própria vida de José, através da inveja, que não conseguia ver a presença do Criador na vida de José, tiveram que ser submissos a José, tiveram que se abaixar quando José passava, né? José tornou-se governador do Egito. Até o seu nome foi mudado. Se você olhar a história de José, a princípio, tudo que ele passou e tudo que ele estava passando, você achava que ele não tinha situação, que a vida dele não mudaria. Assim é comigo e com você. Muitos de vocês que estão virando para o lado da injustiça, acham que nós estamos sozinhos e estamos largados. Mas eu quero que você saiba, que você ouça bem, né? Que o Criador ele não precisa de cenário para fazer um milagre acontecer. Que o Criador, o que ele decreta, um inferno, um mundo infernal, as trevas, o diabo, ele não pode invalidar. É só isso que eu quero que você ouça. Não, você está lembrando de Davi? Davi foi perseguido pelo próprio filho, Absalão. Davi foi invejado por rei de Israel, Saul. Davi foi ungido rei de Israel. Ainda assim, Davi não recebeu a unção, mas não tinha tomado o trono. E o que aconteceu? Antes mesmo de ele tomar o trono, Saul lançou uma lança contra a vida dele por 2 vezes. Davi teve que fugir de Saul, não foi uma vez, não, foi várias vezes. Mas ainda assim, o Criador usou os próprios familiares de Saul para avisar Davi que o próprio pai estava projetando contra a vida dele, para que ele fugisse, para que ele se protegesse. E não somente isso, Davi não enfrentou só o rei Saul. Olha, rei Saul lutando contra Davi. Quem diria, um menino envergonhado, não tinha aparência, cuidava das ovelhas do pai, era rejeitado, nem sentava à mesa junto com o pai e com os demais irmãos, e ainda assim era esquecido, né? Não tinha aparência. Mas Davi era homem segundo o coração do próprio Criador. Davi foi a escolha não do homem, mas do próprio Criador. Davi, ele, além dele enfrentar problemas na família, rejeição na família, perseguição do rei Saul, do filho, e não somente isso, Davi, quantos filisteus, quantos inimigos, adversários Davi teve que lutar contra essas pessoas que lutou contra ele. Davi venceu Golias, Davi venceu tudo que levantou contra a vida dele, mesmo as pessoas achando que não tinha possibilidade nenhuma. Sabe por que ele venceu? Assim como eu e você que está aí diante desse monitor agora, nós venceremos no nome de Yahshua Mashiach, porque a gente ora, porque a gente consulta o Criador, a gente pede direção espiritual, o que falar, como fazer e como agir com os nossos adversários inimigos. Então, assim como Davi, todos os exércitos de inimigos que subiam contra ele, todos eles foram derrotados. Por quê? Porque o Criador era com Davi. Porque o Criador estava com Davi e que o próprio Criador entregava os inimigos nas mãos do próprio Davi. Assim será comigo, será com você. Sem nós precisarmos de mover um dedinho, apenas orando, apenas tendo temor e obediência ao Criador, apenas tendo conexão ao Criador, nossos inimigos serão entregados nas nossas mãos, né? Mas nós não queremos, nós queremos que a justiça do Criador faça e manifeste, que seja conforme a vontade do Criador, que seja honrado, exaltado o nome do Criador, e que não seja mais zombado, ridicularizado, blasfemado pelos ímpios, na boca dos ímpios, né? Que muitos não têm respeito, muitos zombam do nome do Criador e não sabem o poder que tem nessa unção.
Só que o Criador mostra para os inimigos adversários, dá uma sensação que a gente está perdendo, dá uma sensação que a gente está sendo destruído, mas nada, querido. É só para resplandecer a sua glória. É só para o seu poder se manifestar e impactar vidas e vidas ser salvos e alcançados. Porque ele faz de um jeito, não que beneficie só a minha vida, a sua vida, mas a vida daqueles que estão lá no mundão, estão no erro, no pecado, e que eles sejam alcançados e sejam salvos, né? Então, nós estamos vendo o cenário de Gog e Magog, nós estamos vendo todo o cenário aí no mundo, o cenário mundial, as coisas acontecendo, é irrevogável o que vai acontecer. Não tem como você mudar o cenário, porque já está determinado, já foi prefixado, já foi determinado pelo Criador e vai acontecer conforme a vontade do Criador. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir, né? O interessante é que você se volte ao arrependimento, não sinta remorso, mas tenha um arrependimento verdadeiro, se volta para o Criador enquanto há tempo à vida, enquanto há tempo à salvação, né? Porque se você dorme, se você levanta, se você acorda, é porque quem te sustentou, quem te guardou, quem te protegeu, o próprio Yod-Rei, Vav-Rei. Então, nesse momento, o Criador, ele levanta e salva-nos de todos os nossos inimigos adversários, né? Todos aqueles que tentam nos ferir, eles serão feridos. Todos aqueles que tentam se avançar contra nós, eles serão segurados pelo Criador, pela mão do Criador. Eu espero que essa palavra possa ter falado no seu coração, te dando livramento e libertação no dia de hoje. Toda adversidade que entrar no seu caminho, vai entrar para cair, vai entrar para ficar destruído, imobilizado, neutralizado no nome de Yahshua Mashiach. Shalom, shalom, beijo no coração. Que a paz de Yahshua Mashiach esteja com vocês, que a graça divina os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés, que vocês sejam bem felizes, próximos da sua caminhada e felizes, né, naquilo que você está buscando, naquilo que você está almejando. Que vocês tenham saúde espiritual, saúde mental, saúde física, saúde financeira, em todas as áreas da sua vida haja saúde e principalmente haja a interferência, a intervenção do nosso Criador sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Assim seja. Shalom, shalom, paz e graça, queridos. Assim seja. Aleluia.